lá no mundo das trevas. E o Senhor, com a tua luz gloriosa, brilhou sobre o meu coração. E hoje ele é teu, Senhor. Não há um lugar sequer no meu coração que haja espaço para o passado, para o que eu fui, mas hoje eu vivo a alegria de ter o Senhor como companheiro nesta jornada. Obrigado por não ter me esquecido e nem me abandonado. Obrigado por ter me dado a oportunidade de conhecer a Ti, Senhor. Como é bom, ó Deus, viver cada dia na Tua presença. As expectativas daquilo que o Senhor está fazendo e a alegria de fazer parte desta grande obra. Louvado seja o Teu nome. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Com muita alegria que estou aqui nessa manhã para compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre um texto que falou muito comigo lá no ano passado. Eu então guardei esse texto e quis Deus que eu compartilhasse com os irmãos nesta manhã. Os pastores Pezzini e Fábio, eles nos falaram nesses dias sobre as dificuldades do ministério e o fato de que um índice tão altíssimo de pastores, de sacerdotes de Deus, estarem sofrendo depressão, burnout e tantas outras enfermidades. Homens de Deus, sacerdotes do Deus Altíssimo, que estão sofrendo tudo isso. O pastor Jacoli falou das suas lutas nesses 38 anos e como as enfrentou, mas um fato interessante é que ele disse que viveria tudo de novo. Isso é o ministério mesmo, é o chamado de Deus. Nós sabemos que temos muitas lutas, muitas dificuldades no ministério, mas essas circunstâncias, elas não podem de forma alguma abalar aquilo que nós cremos que somos, aquilo que nós cremos que Deus nos chamou para ser. Tantas dificuldades e nós a enfrentamos, e Paulo escrevendo, ele diz que sofreríamos mesmo. Jesus disse que sofreríamos mesmo, mas ele nunca disse que nós seríamos assolados, ele nunca disse que nós seríamos vencidos, mas ele sempre nos garantiu a vitória, e eu continuo crendo nisso. Esse é o conceito que eu tenho sobre o ministério pastoral. Há muitas dificuldades, há muitos problemas a serem enfrentados, mas isso não deve ser o que motiva a minha vida. Não são as circunstâncias que vão dar direção ao meu ministério. E eu estava lendo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, onde ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Ora, se ele está dizendo que é uma coisa excelente, por que isso tem nos enfermado então? Se ele diz que é algo excelente o episcopado, se ele diz que é algo excelente servir a Deus, se ele diz que o pastorado é algo maravilhoso, é uma honra servir ao Senhor, por que então isso tem feito com que pastores passem por momentos difíceis da vida consigo mesmo, sofrendo depressão, estresse, tantas outras coisas? Se é algo tremendo, se vem de Deus e tudo que vem de Deus é bom, por que os pastores estão sofrendo então dessa forma? Será que a palavra de Deus está errada? Servir a Deus nos leva a um esgotamento físico, mental, espiritual, nos leva ao cansaço, nos leva ao desânimo. Servir a Deus é isso? É algo enfadonho? É algo que não tem uma motivação para continuarmos? Eu penso que a motivação, ela está equivocada sobre o ministério. Eu penso que é a motivação pelo qual muitos se engajam no ministério e não o ministério, porque o ministério é tremendo. Excelente obra almeja, ele diz. Como algo excelente pode fazer adoecer. Eu sei que muitas coisas no mundo nos traz doenças, mas não servir a Deus. Servir a Deus tem que nos dar saúde, servir a Deus tem que nos dar alegria, servir a Deus tem que nos dar satisfação. É levantar de manhã e você saber que tem que servir a Deus naquele dia, mas não por obrigação, mas é algo que queima o teu coração todas as manhãs, é o motivo que te faz levantar da cama, ainda que doente, cansado,
mas não por conta do ministério. Esse é o motivo que nos faz viver, sabendo que Deus nos chamou para vivermos dessa forma. Isso posto, eu quero lhe perguntar, o que te faz perder o sono? O que tem feito você perder o sono? Outro dia eu precisei acompanhar uma pessoa ao pronto-socorro e passei algum tempo ali com aquela pessoa, sofrendo com aquela pessoa. Ela foi levar um parente, eu estava ali acompanhando, e aquela incerteza, sem saber o que estava acontecendo, os médicos não falam, vai para lá, vem para cá, e nós ali na agonia. Eu não senti sono, porque eu estava agoniado com a vida daquela pessoa, aquilo me tirou o sono. Passei ali até de madrugada, fui para casa quase clareando o dia, e não tive sono, porque eu estava preocupado com aquela pessoa, com o estado daquela pessoa. Isso é motivo para nos tirar o sono? Certamente você já passou por noites assim. Não importa a tua idade, não importa se você é jovem, velho, mais ou menos, se você é homem, se você é mulher, certamente alguma coisa já lhe tirou o sono ou está lhe tirando. Talvez um filho que saiu para uma festa e não chega, e você fica ali preocupado em casa, orando a Deus para que o traga, e você não consegue dormir enquanto ele não chega em casa. Talvez alguém que está no hospital internado, você está acompanhando a pessoa ou está em casa orando por ela, aflito por uma notícia de melhora. Talvez uma dívida contraída e que por algum motivo você não está conseguindo saldá-la. Isso tem te tirado o sono. Talvez esteja passando por um problema no teu casamento. Você está deitado ao lado do teu cônjuge, mas não consegue dormir, pensando, meu Deus, como eu vou resolver isso? As incertezas do amanhã, por não ter uma definição clara para onde você está indo no teu ministério, as incertezas do que fazer, ou mesmo após um culto de domingo, como disse o pastor Jacó, você vai tão empolgado para a igreja, o coração queimando, mas algo acontece, você volta e perde o sono pensando, fui lá, Senhor, para te adorar, e volto com o coração aflito. O que te faz perder o sono? Ou o que tem feito você perder o sono? O que tem tirado a tua paz a ponto de você não conseguir dormir? Então eu me pergunto, irmãos, será que como filhos de Deus, nós devemos realmente perder o sono por conta dessas situações? Ou outra qualquer que eu aqui não alistei, por mais difícil que ela seja, será que como filhos de Deus, essas circunstâncias podem fazer-nos perder o sono, tirar a nossa paz, de viver tudo aquilo que Jesus veio para nós vivermos? Se somos filhos de Deus, enganjados na obra de Deus, por que então permitimos que as situações comandem a nossa vida, determinem o rumo, determinem o nosso humor? Por que nós permitimos? Nós falamos sempre, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, por que isso ainda nos atinge emocionalmente, a ponto de tirar a nossa alegria de viver, de fazer o ministério? Eu disse como filhos de Deus, pelo fato de que a nossa condição de filhos, e na condição de filhos, nós devemos ter outra percepção de vida. Eu penso que muitas vezes nós perdemos essa realidade que somos filhos de Deus. E começamos a olhar para o mundo então com a perspectiva humana e não celestial. Se somos filhos de Deus, nós temos que ter a visão do Pai, o porquê de estarmos aqui. E quando nós então conseguimos manter isso, que somos filhos de Deus, nós vamos viver exclusivamente para o reino de Deus. E essas circunstâncias então não vai nos abalar de forma alguma. Nós estamos aqui em uma missão. Jesus, ele trata a questão da ansiedade em um texto onde ele fala: porque vocês estão ansiosos pelo que vestir, pelo que comer.
pela tua própria vida? Por que vocês estão ansiosos? Ele trata essa questão. Porque a própria Bíblia vai dizer que tudo isso coopera, mas nós não olhamos dessa forma. Jesus, por um lado, diz que essas coisas não devem nos causar ansiedade, porque Ele já supriu. E a Bíblia diz que estas coisas cooperam para o nosso bem de alguma forma. Deus usa isso. Então Ele nos escreve em Mateus 7,25. Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu queria que você guardasse essa afirmação. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nada deve nos causar ansiedade, estresse, preocupação. Mateus 7,32 ele diz: pois os gentios é que procuram todas estas coisas. Algumas tradições diz o pagão. Ora, irmãos, ele está dizendo: vocês são filhos de Deus. Os gentios que vivem dessa forma, ansiosos pelas coisas do mundo, mas nós somos filhos de Deus. Por que nós nos portamos então como os gentios que não têm um Deus? Por que nós nos portamos como os gentios que não estão enganjados nessa obra de Deus? Por que nós nos preocupamos? Nós precisamos ter essa visão, somos filhos de Deus. E estas coisas não podem nos abalar. A motivação equivocada no ministério causa os mesmos males daqueles que estão no mundo. Quando vemos então pastores sofrendo por tudo isso que o pastor Pezzini falou aqui, ora, eu penso que não deveria ser assim, não por conta do ministério. Nós não fomos chamados para viver dessa forma. Então eu entendo que o foco está distorcido. O ministério tem um conceito completamente errado daquilo que Jesus nos chamou para sermos. Nós somos em Cristo, irmãos, o canal de bênção no mundo. Nós somos em Cristo o canal de cura. Nós somos em Cristo o canal da prosperidade, o canal da solução. Nós somos o canal. E nós deveríamos estar levando isso para as pessoas e não sermos atingidos por ela. E aí o que eu me pergunto é: será que o canal está entupido? A mangueira está dobrada, como o pastor disse aqui, e não está fluindo? Dobrada pelas convicções erradas ao se conduzir o ministério. A preocupação, ela desfoca a nossa ação no ministério. Eu queria apresentar a você um texto sobre a segurança de estar em Cristo. Mateus, no capítulo 8, verso 23, ele diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que dorme enquanto o mar está revolto e a tempestade tremenda? E aí eu vejo aqui duas situações. Jesus, admirado pela falta de fé, por eles não crerem que ele estava ali no barco, e que aquilo não era motivo, nem a tempestade, nem o mar, nem o vento, para impedir que eles completassem a sua jornada, a sua travessia. E a incredulidade dos homens que caminhavam com Jesus, por não saber que ele tinha poder para levá-los em segurança até o outro lado. Esse texto ele narra uma situação desesperadora. Eles corriam um risco de vida, não era um problema qualquer, era um risco de vida. Eles mesmos disseram: Senhor, nós vamos morrer. Mas Jesus dormia.
isso não lhe tirou o sono. A fúria do mar, a fúria dos ventos, não impediram Jesus de dormir, pelo fato de que ele sabia quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha uma missão na terra. Ele tinha algo a cumprir. E os elementos da terra não poderiam impedi-lo de cumprir. Nós temos essa mesma missão hoje. Ele é Senhor sobre toda a terra. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Poder algum na terra pode te impedir, meu amado, de completar a missão que Jesus deu para você. Ele é tua, exclusivamente tua. Mateus 28:18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se não há recursos na terra para que você complete a tua missão, os recursos virão dos céus. Porque ele diz: todo o poder foi me dado na terra e nos céus. Muitos recursos que nós precisamos para completar, para fazer o nosso ministério, não estão na terra. Esse é o problema. Nós buscamos os recursos terrenos e eles não estão aqui, eles estão na terra, nos céus. Jesus faz algo que nos surpreende e nós não sabemos explicar como ele faz, porque é algo sobrenatural, não é algo que é da terra, é algo que é dos céus. E nós, como servos de Deus, filhos de Deus, perdemos essa percepção, não conhecemos esse poder. Jesus nos diz em Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus, guardado o devido contexto, mas ele está dizendo que nós erramos por não conhecer. Então eu penso, irmão, se alguma coisa está errada no ministério, ora, é porque nós ainda não buscamos essa revelação, nós ainda não conhecemos Jesus como deveríamos conhecer. Apesar de nós afirmarmos, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu prego em nome de Jesus, eu curo em nome de Jesus, eu expulso demônios em nome de Jesus, mas quando se abate sobre mim as tempestades da vida, parece que eu esqueço disso. Eu não me lembro que Ele está comigo. Eu não me lembro que eu sou filho de Deus. Eu não me lembro que todos os recursos divinos estão ao meu dispor. Eu busco então nos recursos terrenos, eu procuro pessoas para me ajudar, quando deveria colocar toda a minha segurança naquele que me chamou para a obra. Ele é o Senhor dos recursos. Esse Jesus é o nosso Salvador. Esse Jesus é o nosso pastor. Esse Jesus é o nosso companheiro de ministério. É Ele que está zelando e cuidando para que você dê certo. Mais do que ninguém, Ele deseja que você frutifique. Mais do que ninguém, Ele deseja que você se dê bem na vida. Ele está ao teu lado para isso, meu amado. Mas parece que os discípulos, a exemplo de muitos hoje, não sabiam que Jesus tinha tudo isso. Mateus no capítulo 8, verso 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Dar ordem para o mar, uma força da natureza. Dar ordem para os ventos, uma força da natureza. Dar ordem para aquilo que foi criado. Dar ordem para uma árvore, como Jesus disse. Se você crer, você manda, ela sai daqui. Dar ordem para coisas inanimadas que não têm vida. Nós sabemos dar ordem para as pessoas que ouvem a nossa ordem e as cumprem. Mas ele está falando de dar ordem para a força da natureza. Quando nós lemos o poder dos furacões, mas ele diz, esse homem tem poder até sobre isso. E nós não conhecemos esse Jesus. Nós ficamos estressados, preocupados, perdemos o sono, com problemas tão pequenos comparados a isso. Quem é este Jesus para você, meu amado? Quem é esse Jesus que você prega todo domingo?
Quem é esse Jesus que você apresenta às pessoas? Quem é esse Jesus que você diz para ela, ele vai mudar a tua vida, mas se não tem mudado nem a tua? Quem é este Jesus que você tem dito para as pessoas que quer te levar para os céus? Quem é este Jesus que você diz que tem poder para curar as enfermidades? Será que nós conhecemos mesmo esse Jesus? Ou nós apenas falamos, esperando que Ele faça aquilo que faz parte da nossa missão, conhecer esse Jesus que realmente muda vidas? Diante dessa contestação de que Ele é o teu pastor, Ele é o teu Salvador, Ele te chamou, é sobre isso que nós temos que viver. Em Jesus nós somos filhos de Deus, com todos os seus recursos divinos, não para o nosso bel prazer, mas para cumprirmos a obra que Ele nos chamou para fazer, para cumprirmos a missão que Ele nos chamou para fazer. Quando eu digo que a motivação do ministério está desfocada, é porque nós perdemos esse foco realmente. Os recursos não estão disponíveis para nós, estão disponíveis para a obra, para a missão. Nós não devemos nos deleitar com os recursos divinos, não são para nós, são para serem usados, para que pessoas possam alcançar a salvação. O que ainda te faz perder o sono? O teu Salvador Jesus é o mesmo que dormia naquele barco? O Jesus que você prega é o mesmo que estava dormindo ali com os discípulos, que levantou e que deu ordem para que o mar se calasse? É este Jesus que você tem como companheiro. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O seu poder não diluiu com os séculos. Ele permanece tão poderoso quanto. Ele é o mesmo que chamou aqueles discípulos. Ele é o mesmo que te chamou. Ele é o mesmo que comissionou aqueles 12 homens que fizeram uma grande obra. Ele é o mesmo que deseja que você faça a grande obra nessa era. Ele é o mesmo, Ele continua sendo. Que tempestade ou mar revolto tem lhe tirado o sono? Lembre-se, somos filhos. Ele se importa com você. Ele acalma as tempestades da tua vida. Ele te fortalece, Ele te cura, Ele te socorre. Somos filhos de Deus. Fomos comissionados para uma missão, e as circunstâncias não podem nos tirar do rumo. As circunstâncias não podem determinar a minha vida. Elas não podem me parar, elas não podem me brecar. Não são as circunstâncias da vida que vão me dizer para onde eu devo ir. Eu tenho um foco, e elas não podem me impedir. Atos capítulo 2, Tiago, irmão de João, ele foi morto à espada. E aquele povo sanguinário estava pedindo por mais. E o povo queria mais sangue. Ele queria ver cabeças rolando. Então Pedro foi preso. Atos capítulo 12, verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Seria apresentado no outro dia. Pedro não sabia se no outro dia ele estaria vivo. Pedro estava ali na mente dele: Tiago morreu, vão me matar também. Mas ele dormia. Ele estava dormindo. Pedro preso, mas nem a iminente ameaça de morte impediu Pedro de dormir. Como? Como agora ele dorme? Ele aprendeu. Ele tinha um chamado. Ele tinha uma missão. Deus agiria de alguma forma. Deus faria alguma coisa. Deus o socorreria. Ele tinha uma promessa de Deus. Ele sabia que aquele cárcere não poderia contê-lo. Ele sabia que ele não morreria.
ainda que houvesse a ameaça, ele sabia. Jesus o chamou, Jesus o escolheu, não importa a circunstância, nada poderia brecá-lo, ele sabia disso, então ele dormiu. Ele não se preocupou com a sua própria vida, ele não buscou recursos humanos, ele não pediu para alguém falar com um político para livrá-lo, ele descansou no seu Senhor. Ele entendeu que havia recursos divinos, e realmente o recurso que veio foi divino. Deus manda um anjo. Deus disse para ele: eu te dou a chave, Pedro, eu estou te chamando, você será pescadores de homens. Ele não tinha feito isso ainda, e vem então o recurso divino, um anjo, de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa. Nem Pedro acredita no que está acontecendo. As portas se abrem, ninguém abre, mas elas se abrem. Ordem ao inanimado, ordem ao que não tem vida, portas se abrindo. Toda e qualquer circunstância dessa vida, meu amado, por mais difícil que possa ser, não pode tirar a nossa paz, não pode tirar o nosso sono, não pode abalar a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa tranquilidade, o nosso prazer de viver para Deus, de servir ao Senhor. Nós somos ministros de Deus, nós somos filhos de Deus, e nele nós podemos e devemos repousar. Estamos a serviço do Rei Jesus. Nós somos chamados por Deus para a grande e extraordinária missão de resgatar pecadores, curar enfermos, levar boas novas de salvação, de transformação de vida. Como nós vamos falar para as pessoas de tudo isso, se nós mesmos estamos doentes, por não conhecer esse Jesus, por não ter experimentado andar com esse Jesus? Nós não fomos chamados para fazer o contrário. Nós não fomos chamados para sermos cobaias de burnout. Nós não fomos chamados para sermos cobaias do estresse, da depressão. Somos chamados para levar a cura, a resposta. Toda e qualquer circunstância deste mundo está debaixo da autoridade de Jesus. E Ele nos deu, Ele nos delegou essa autoridade. Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores nós temos todo o recurso divino ao nosso dispor, se estivermos fazendo o ministério com o foco correto, o foco de Deus, e não para nós. Não é o nosso ministério, é o ministério de Cristo. Não funciona quando é o nosso ministério. Ele afirmou: todo poder me foi dado no céu e na terra. Deus cuida de você. Deus envia os recursos do céu. Seja o que for que você necessite, todo o poder está em Jesus. Essa é a razão pela qual muitos adoecem, não descansam no Senhor. Nós falamos muito em descansar, e foi falado aqui: você precisa descansar, você precisa descansar, você precisa tirar um dia para descansar, você precisa tirar um dia para renovar as suas forças. Mas quando nós estamos estressados, irmãos, você não desliga, a mente não desliga. Você não consegue apreciar as belezas do lugar. Você pode estar ali com a tua esposa dizendo: olha que coisa linda, você está com o pensamento lá no ministério. O teu corpo viajou, mas a tua mente ficou lá na igreja. A tua mente ficou nos problemas. Como é difícil descansar. Como é difícil se desligar disso. Ora, entregue e fala: Jesus, estou saindo de férias, as ovelhas é tua, o Senhor cuida porque eu estou de férias. Eu vou descansar, Senhor. Como é difícil fazer isso. Todo o poder está em Jesus. Essa é a razão pela qual muitos adoecem, por não descansar no Senhor. Não levam os seus fardos até Ele. Insistem em continuar carregando um fardo que não é dele. No começo do meu ministério, eu ficava entristecido, profundamente entristecido, quando alguém saía da igreja. Puxa, como aquilo me magoava. Porque eu me envolvia com a pessoa, eu amava a pessoa, era a minha ovelha. Mas de repente, sei lá por quê, a pessoa: pastor, estou indo embora.
E aquilo me entristecia. Um dia eu falei isso com o pastor Jacó. Ele me disse uma frase que eu guardo até hoje. Ele disse: não se entristeça por uma ovelha que não é tua. Eu falei: é verdade, ela não é minha, ela é de Jesus. Por que eu estou triste? Tem tantas outras para eu cuidar. A motivação do ministério está desfocada. Nós temos aí a Lava Jato, que fez um rebuliço no Brasil. O Brasil estava vendo tantas obras serem construídas, estádios de futebol sendo construídos, tantas obras, e o povo estava alegre, parecia que tudo estava bem, até que se descobriu que o foco não era beneficiar a população, o foco era beneficiar-se a si próprio. Isso é o desfoque do ministério. Quando nós entendemos que nós estamos no ministério para beneficiar pessoas, construímos obras para beneficiar pessoas, o nosso foco é o bem alheio, e nós nos alegramos quando vemos pessoas sendo alcançadas, sendo salvas. Não perca o sono por essas coisas, não perca o sono pelas dificuldades. Você tem Jesus, meu amado, descanse nele. Eles perguntam: quem é este? Quem é este Jesus que você serve todos os dias? Quem é este Jesus que te pôs no ministério? Quem é este Jesus que te chamou para ser pastor das ovelhas dele? E como você está cuidando das ovelhas dele? Ele não disse para nós morrermos cuidando das ovelhas dele. Ele disse para nós apacentá-las, conviver com elas, ser feliz com elas, nos completar no ministério, ter um sentido de vida no ministério. O ministério precisa ser o nosso alimento, a nossa água, a nossa vida, mas não morrer doentes. Mas eu quero te dizer, meu amado, só há um motivo, e esse sim deve te incomodar a ponto de fazê-lo perder o sono. Esse motivo ele deve fazer com que você passe noites em vigílias, clamando a Deus insistentemente. Todas as demais circunstâncias, descanse. Descanse em Jesus. Mas esse motivo ele deve te preocupar. Esse motivo é a razão do teu ministério. É o motivo pelo qual Jesus te chamou. O único motivo pelo qual ele te chamou. É a razão da tua vida, é a razão pela qual Jesus te tornou pastor. No barco, os discípulos lutavam desesperados pela vida, Jesus dormia. Em algumas traduções, eles perguntam: o Senhor não se importa? Nós vamos morrer. Nas dificuldades, nas lutas da vida, Jesus não está no barco, Jesus está na tua vida, Ele está com você. Somos templo do Espírito Santo, Ele não está no barco. Certa vez uma irmã disse: pastor, o barco não afunda, Jesus está no barco. Eu falei: às vezes afunda, irmã. Jesus estava no barco com Paulo e ele afundou. E tinha um anjo ainda lá, e ele falou: eu vou afundar o barco. Mas Ele está na nossa vida, Ele está em nós. Lá no barco, os discípulos lutavam, Jesus dormia. Na cela da prisão, Pedro dormia, enquanto Jesus agia no céu para soltar Pedro. Mas eu quero ler com vocês um texto que me incomoda. Eu oro a Deus para que te incomode também. Nós nos incomodamos com tantas coisas. Nós perdemos noites de sono por tantas coisas. Até mesmo sem problema, nós perdemos noite de sono. Às vezes assistindo filme, às vezes jogando videogame. Perdemos noite de sono sem problema nenhum. Perdemos noite de sono no lazer.
Mas eu quero lhe mostrar um texto que deve fazê-lo perder noites de sono. Mateus capítulo 26, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Triste, profundamente mortal. O Senhor da paz, aquele que disse: eu te dou paz, não como o mundo a dá. Ele que deu alegria a tantas pessoas, ele diz agora: eu estou profundamente triste. E eu leio esse texto então, diante do tudo que foi falado aqui, e eu me pergunto: estaria Jesus depressivo? Estaria Jesus em burnout? Porque ele está dizendo: eu estou a ponto de morrer, de tanta tristeza. Eles dormiram. E como que eles conseguem dormir num momento desse? Olha, é simples. Eles aprenderam a esperar em Jesus. Lá no barco eles viram, ele mandou tudo parar, tudo parou. E ele perguntou: por que vocês estão com medo? Por que eles não dormiriam agora? Estamos com Jesus, ele manda e acontece. Ele estava ali. Medo do quê? Quando estamos com Jesus. Eles aprenderam a confiar. Mas a pergunta-chave, meu amado, e da resposta depende o meu ministério, depende o teu ministério, depende do teu chamado. O que foi capaz de tirar o sono de Jesus? Daquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, não haveria absolutamente nada que ele não pudesse fazer no céu e na terra. Mas por que ele não conseguia dormir? O que teve então esse poder de tornar Jesus triste, ao ponto dele dizer: eu estou triste, profundamente triste? Será que eles não pararam para pensar? Ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele pode todas as coisas. Por que ele está triste? Por que ele está abatido? Por que ele não consegue dormir? O que foi capaz de incomodar o meu Senhor dessa maneira? O que foi capaz de tirar o sono do meu Jesus? O que foi capaz de tirar tamanha tristeza, causar tamanha tristeza no Salvador do mundo? O que o deixou tão triste, numa tristeza mortal? Irmãos, eles não perceberam. Eles estavam ali com Cristo, no momento crucial. Eles não perceberam. Algo extraordinário estava acontecendo. Ele estava em meio ao campo da batalha espiritual. Eles não perceberam o que estava acontecendo ali. Uma batalha jamais vista ou imaginada em toda a terra. O inferno todo em prontidão de guerra. E eles não perceberam, eles estavam dormindo. Aquele momento era o ápice de toda a história da humanidade. Era o desfecho do plano divino. Era o confronto com a morte. Aquele momento significava a minha vida e a tua vida. Eles não perceberam. Aquela era a noite mais gloriosa de todas. E o que é que eles estavam fazendo? Dormindo. Jesus desceu dos céus e ele estava no mundo. O mundo e tudo que ele existe foi feito por ele. Ele estava dentro da sua própria criação. Ele criou tudo aquilo. Ele criou as estrelas.
Ele criou o ser humano. E o que tirou o seu sono? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. O que foi capaz de fazer o meu Jesus, o que foi capaz de fazer o meu Salvador perder o sono naquela noite? Ele não temia a morte. Ele disse várias vezes: eu vim para isso. Eles vão me prender, vão me açoitar, vão me crucificar. Ele não temia a cruz. Ele disse: eu vou para a cruz. Ele não temia os açoites. Ele não temia a vergonha. Ele disse repetidas vezes, ele afirmou: eu vou ser crucificado. O amor pelo pecador fez Jesus perder o sono naquela última noite. O amor por mim, o amor por você, conseguiu fazer Jesus perder o sono naquela noite. Ele olhava para mim, ele olhava para você. Ele daria a sua própria vida, mas ele sabia que muitos não o receberiam. Ele sabia que muitos iriam para o inferno. Ele perdeu o sono porque ele sabia, e ele sabe muito bem, o que significa o destino eterno do pecador. Irmão, só Jesus sabe como é o inferno. Nós falamos do inferno. A Bíblia diz alguma coisa sobre o inferno. Nós imaginamos como é o inferno, mas não passa nem perto do que é o inferno. Mas Jesus sabe o que é o inferno. A Igreja Católica diminuiu as dores do inferno com a doutrina do purgatório. As pessoas banalizam o inferno. Tem sido banalizado ao longo do tempo. Mas Jesus sabe. Não é estar lá 10 anos, 20 anos, 30 anos. É toda a eternidade. É sentir dor sem ser consumido. Tem se pregado muito o céu e pouco o inferno. Tem se falado muito de ir para o céu e para o céu, mas pouco de não vá para o inferno. Nós não temos a ideia do que realmente é. Mas Jesus sabia e sabe, ao ponto de chorar naquela noite. Porque ele sabia que muitos, apesar de tudo que ele estava fazendo, continuaria indo para o inferno. Ele nos amou até a morte. Mas o pecador precisa ser alcançado por essa verdade. Ele precisa ser alertado, ele precisa ser avisado. E esse é o nosso ministério. Eu penso que Jesus teria ficado satisfeito se ele tivesse encontrado os discípulos acordados e orando com ele. Ele diria: vocês entenderam. Meu amado, se for por seus problemas, pelas suas dificuldades de vida, que você tem perdido o sono, eu quero te dizer: durma em paz, não perca o sono, Jesus cuida delas. Ele está na tua vida. Mas a salvação do pecador, a salvação do perdido, esse deve ser o motivo que te faça perder o sono. Esse é o motivo que deve queimar o teu coração a ponto de te tirar o sono. Passar noites em vigílias, chorar aos pés de Jesus. Os responsáveis lá pela barragem de Sobradinho, eles sabiam que ela ia estourar. Muitos agora nos depoimentos dizem: nós sabíamos que ela ia se romper. E eu fico me perguntando como é que eles conseguiam dormir. Os diretores, como é que eles conseguiam dormir, sabendo que centenas de vidas estavam em perigo? Ora, irmãos, é a mesma pergunta que eu faço hoje para a igreja de Jesus. Como que nós conseguimos dormir em paz, sabendo que a barreira da ira de Deus está para se romper? E nós sabemos que ela vai se romper. Nós sabemos que a qualquer momento, sem aviso prévio,
A Bíblia diz que a corneta vai tocar e ela vai se romper. Como que nós conseguimos dormir em paz, sabendo que muitos ainda não foram alcançados por Jesus? Que nós não falamos ainda. O pecador está vivendo tranquilo, como aqueles trabalhadores estavam trabalhando, sem se dar conta do perigo. Jesus, ele disse: quando vocês estiverem tranquilos, repentinamente vai acontecer. Eles não sabem, mas nós sabemos. E como que nós conseguimos dormir dessa forma? Como que nós não choramos por estas almas, como Jesus chorou ali? Como que nós desfocamos tanto o nosso ministério, com tantas outras prioridades, e abandonamos essas pessoas que estão lá no mundo, à mercê? Eu vejo homens na televisão, supostamente homens de Deus, chorando, pedindo ofertas. Aquilo me enoja. Chorando pela conta bancária da igreja, chorando por suas prebendas mensais que são baixas, chorando pelo templo da igreja que precisa ser construído ou reformado. Jesus não está preocupado com isso, meu amado. Jesus chorava naquela noite pelas almas e não pelo templo. Jesus chorava pelos miseráveis. Ele chorava para eles não irem para o inferno. O coração agoniado. O salmista nos escreve no Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O coração compungido e contrito não os desprezarás, ó Deus. Eu estava vendo ali a tradução no grego dessa palavra. Quebrantado é quebrado, esmagado, esfacelado, espremido de agonia pelo pecador perdido. O pastor Pezzini falou sobre João 15:5. Permanecer para dar frutos. Que fruto? Permanecer em Cristo, estar unido a Cristo, recebendo todos os recursos divinos, não os recursos humanos, ter acesso a tudo que Ele disponibilizou para você fazer o ministério. Os frutos são as almas, mas permanecer em Cristo, irmãos, é amar como Ele amou o pecador, é dar-se como Ele se deu pelo pecador, ficar acordado como Ele ficou, chorar como Ele chorou, agoniar-se como Ele se agoniou naquela noite, ficar em vigílias como Ele ficou pelo pecador. Depressão, burnout, estresse, provocado pelo quê? O que tem provocado isso nos pastores? A sua vida pessoal, o problema com filhos, o status, o sucesso ministerial, a cobrança da tua liderança, a suposta igreja de Jesus. Ela perdeu a sensibilidade de chorar pelo pecador. Nós não choramos mais pelas almas perdidas. Essa igreja que tem se alegrado mais com números, tem se alegrado mais com tamanho, com conquistas ministeriais, com conquistas pessoais, do que com almas alcançadas para Jesus. Só há uma festa no céu. A Bíblia relata que há uma festa no céu quando um pecador se rende a Jesus. Não há outro motivo para celebrar lá no céu, apenas quando um pecador tem o seu nome escrito no livro da vida. E aí eu te pergunto, você quer celebrar aqui? Eu quero celebrar lá. Nós celebramos conquistas na igreja,
nós celebramos conquistas do nosso ministério que não faz nenhuma diferença lá no céu. Talvez para você possa fazer, talvez para você seja algo significativo as suas conquistas ministeriais e pessoais como pastor, mas não fazem nenhum sentido para Deus. Não contam para o reino de Deus. O texto que fala que Jesus ficou em pé foi quando Estevão morria, apedrejado porque estava pregando para pecadores. Jesus celebrou a morte de Estevão. Os açoites do ministério não puderam calar Paulo e Silas lá na prisão, mas eles celebraram porque estavam pregando para pecadores. Eles celebraram a Deus na prisão com cânticos, com hinos, não pelas suas realizações pessoais, mas por estarem sofrendo pela salvação do pecador. E se alegraram por isso, celebraram esse fato. Irmãos, essa é a centralidade do ministério, é o eixo central do ministério. Nós sofremos com o ministério, torna-se um fardo difícil de carregar quando nós saímos fora dessa centralidade, quando as motivações são pessoais e não de Deus, quando perdemos em algum lugar da jornada, ou mesmo quando nunca tivemos essa preocupação de alcançar cada vez mais os perdidos. O ministério pastoral é a função mais sublime que um ser humano pode ser chamado a fazer. Eu não me lembro bem se foi Spurgeon que disse que foi convidado não me lembro se é o rei ou a rainha da Inglaterra, para assumir como ministro. Ele disse: eu não vou me rebaixar, eu sou ministro de Cristo, eu vou me rebaixar? Irmãos, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão vestir, qualquer outra coisa. Isso Jesus já resolveu para você. Eu me lembro de um texto que não está aí. Ele envia os seus discípulos, ele diz: não levem bolsa, não levem sapato, não levem nada, eu vou suprir vocês. E depois lá na frente ele diz: vocês não lembram quando eu mandei vocês, faltou alguma coisa? Ele diz: não, Senhor, não faltou nada. Olha, irmãos, nós estamos fazendo a mesma obra. O que é que está faltando aí que Jesus não te supriu? Por que nos agoniarmos? Fique agoniado hoje pelas almas que vão partir para o inferno esta noite, e nós vamos dormir. Nós temos que nos agoniar por aqueles que não estarão mais aqui amanhã,